Série Gigantes da Fé. Episódio de hoje: de perseguidor a apóstolo, a transformação sobrenatural de Paulo. Imagina alguém que odiava cristãos, que perseguia, aprisionava e até participava da morte de seguidores de Jesus. Agora imagina esse mesmo homem se tornando o maior pregador do evangelho da história. É isso mesmo. Essa é a história do apóstolo Paulo, o homem que passou de assassino religioso a instrumento vivo da graça de Deus. Um cara que viu Jesus com os próprios olhos numa luz que o derrubou do cavalo, literalmente, e que depois disso nunca mais foi o mesmo. Se você acha que Deus não pode transformar sua vida, ou que já errou demais para ser usado por Ele, esse vídeo vai te provar o contrário. Porque o que aconteceu com Paulo pode acontecer com você. Quem era Paulo antes de conhecer Jesus? Antes de ser Paulo, ele era Saulo, um fariseu rigoroso, um judeu zeloso da lei criado em Tarso, uma cidade influente, educado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei daquela época. Saulo era, aos olhos do sistema religioso, um modelo, um homem exemplar. Mas cego pela religião, pela tradição, pela justiça própria. Ele acreditava que estava agradando a Deus, matando cristãos. Sim, é pesado. Ele consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para as prisões. Ele era o terror da igreja primitiva. Mas Deus ama surpreender, ama pegar quem ninguém espera e transformar completamente. Porque foi no caminho de Damasco, pronto para prender mais discípulos, que tudo virou de cabeça para baixo. O encontro sobrenatural que mudou tudo. A Bíblia diz que uma luz do céu brilhou ao redor de Saulo, e ele caiu por terra e ouviu uma voz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Era Jesus, o próprio, ressurreto, glorificado. E ali no chão, cego, Saulo teve o maior choque de realidade da sua vida. Ele não estava servindo a Deus, estava lutando contra ele. E sabe o que Jesus fez? Matou Saulo ali? Não. Restaurou, transformou, curou. Ele ficou 3 dias cego, em jejum, até que Ananias, um discípulo que quase recusou a missão de tanto medo, orou por ele. E as escamas caíram dos olhos de Saulo. E o mundo ganhou. Paulo, o apóstolo dos gentios, o missionário incansável, o escritor de quase metade do Novo Testamento, o homem que encarou prisões, açoites, naufrágios, apedrejamentos e ainda assim disse: "Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro." Após a conversão de Paulo, se você já está sentindo esse fogo por dentro, clica agora no curtir e se inscreve no canal. Aqui não tem enrolação. É Bíblia na veia, fé que queima e histórias que acordam a alma. Já comenta aí: "Eu quero viver como Paulo." Vamos lotar os comentários com gente sedenta por transformação. O impacto da fé de Paulo no mundo. Paulo não apenas foi transformado, ele saiu transformando tudo e todos por onde passava. Foram 3 viagens missionárias que alcançaram dezenas de cidades, culturas, línguas. Ele fundou igrejas, levantou líderes, ensinou a graça, desafiou tradições. E tudo isso sem recursos, sem redes sociais, sem status, só com fé, coragem e a verdade no peito. Ele escreveu cartas que hoje ainda nos confrontam, ensinam, quebram, edificam. Quem nunca se arrepiou lendo Romanos? Quem nunca se viu em lágrimas em Efésios, Filipenses, 2 Timóteo? Paulo foi um instrumento de revelação. Ele mostrou que a salvação é pela graça, que em Cristo não há condenação, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que nada pode nos separar do amor de Deus. A profundidade das cartas dele é absurda, mas ao mesmo tempo tão acessível. Porque Paulo não escrevia para agradar teólogos. Ele escrevia para libertar vidas. E por isso, até hoje, suas palavras carregam unção, carregam espada, carregam vida.
Ensinamentos de Paulo que mudam tudo. Se você quer acordar espiritualmente, escuta isso aqui. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer saber o que é renúncia de verdade? Tá aí. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo não pregava conforto. Ele pregava metanoia, mente renovada, vida nova. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa é a frase de um guerreiro espiritual, de alguém que não viveu de aparência, viveu de verdade. Paulo nos ensinou a amar, a resistir, a orar sem cessar, a ser gratos em tudo, a perdoar como Cristo nos perdoou e, o mais importante, nos ensinou a depender da graça. Ele mesmo disse: "A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Então, se você se sente fraco, quebrado, pequeno, bem-vindo ao time. É aí que Deus age. Se alguma dessas frases de Paulo tocou o teu coração, comenta qual foi e por quê. Vamos criar uma corrente de fé nos comentários. Pode ser que a tua experiência acenda o fogo em alguém. E se ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Esse canal é para quem quer crescer em graça e mergulhar de cabeça no Evangelho. A vida de Paulo é um espelho para todos nós. Paulo morreu decapitado em Roma, depois de anos sendo perseguido, preso, rejeitado. Mas até o último segundo, permaneceu firme, porque ele sabia quem tinha encontrado. Sabia que o mesmo Jesus que o confrontou no caminho de Damasco o esperava no céu, e por isso, mesmo preso, ele escreveu: "Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se isso não for fé, não sei o que é." A história de Paulo é a prova de que ninguém está longe demais para ser alcançado, e que Deus usa justamente os improváveis para escrever as maiores histórias. Então não importa quem você foi até agora. O que importa é quem você pode se tornar depois de um encontro real com Jesus. Hoje pode ser o seu caminho de Damasco. Hoje pode ser o teu encontro. Não ignora isso. Não volta para a vida de antes, como se nada tivesse acontecido. A graça está te chamando. Jesus está te parando no meio do caminho. E Ele não quer te esmagar. Quer te levantar, te curar, te transformar. A decisão é tua. Vai seguir andando cego? Ou vai deixar Ele abrir teus olhos? E você sentiu o peso da história de Paulo até aqui? Tá na hora de dar o próximo passo. Porque tudo que ele viveu, tudo que ele escreveu, tudo que ele entendeu sobre Jesus, tá reunido em um livro que vai explodir sua mente e renovar sua fé. O nome é Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia, e tá disponível agora mesmo na Amazon. Esse livro não é só conteúdo, é alimento para a alma. É estudo sério, profundo e acessível. É para quem tá cansado de raso e quer mergulhar de verdade no Evangelho da Graça. Clica agora no link da bio ou nos comentários e garante o teu pela Amazon. Porque quanto mais você entende Paulo, mais você entende a graça. E quem entende a graça, nunca mais vive da mesma forma.